Grandes nomes da história. Neil Armstrong. Esse é um pequeno passo para o homem, mas um gigantesco salto para a humanidade. Prepare-se para conhecer a fascinante história do primeiro homem a pisar na Lua. A história de Neil Armstrong é mais do que sobre conquistar a Lua. É sobre superar o que todos julgavam impossível. Em uma pacata fazenda dos Estados Unidos, nos arredores de Wapakoneta, Ohio, nasceu Neil Alden Armstrong, no dia 5 de agosto de 1930. Filho de Stephen Koenig Armstrong e Viola Louise Engel, Neil teve uma infância marcada por diversas mudanças. A vida da família Armstrong era movimentada. Como auditor estadual, o pai de Neil fazia com que a família se mudasse constantemente. Durante 14 anos, os Armstrong viveram em 16 cidades diferentes em Ohio. De ascendência alemã e escocesa, Neil foi o primogênito de 3 irmãos. A fascinação de Neil pelos aviões começou cedo. Aos 2 anos de idade, seu pai o levou a assistir à corrida aérea de Cleveland, e o pequeno Neil ficou hipnotizado pelos aviões. Aos 6 anos, ele fez seu primeiro voo em um Ford trimotor. Em 1944, quando Neil tinha 14 anos, a família finalmente se estabeleceu em Wapakoneta. Ele começou a frequentar o Colégio Bloom e a explorar ainda mais seu amor pela aviação. Logo iniciou aulas de voo no aeródromo local. Em seu aniversário de 16 anos, ele conquistou seu certificado de estudante de voo e, incrivelmente, realizou seu primeiro voo solo antes mesmo de obter sua carteira de motorista. Neil também era um escoteiro dedicado. Quando adulto, ele foi homenageado pelos Escoteiros da América, tendo recebido diversas condecorações e prêmios. Em 1947, com apenas 17 anos, Neil entrou na Universidade Purdue para estudar engenharia aeroespacial, financiado pelo Plano Holloway, da Marinha dos Estados Unidos. Mas sua formação teve um intervalo incomum. Ele foi convocado para a Marinha em 1949. Durante seu treinamento como aviador naval, ele aprendeu que coragem e preparação são fundamentais para sobreviver. Neste mesmo ano, realizou seu primeiro pouso em um porta-aviões no USS Cabot, uma experiência que ele comparou à adrenalina de seu primeiro voo solo. Na Guerra da Coreia, Neil pilotou o F-9F Panther em missões perigosas. Em uma delas, sua aeronave foi atingida por fogo antiaéreo e ele precisou ejetar. Mesmo em situações extremas, Neil manteve a calma. Ele completou 78 missões de combate e voltou para Purdue para concluir seu bacharelado. Mas sua paixão pelo voo o levou ainda mais longe. Tornou-se piloto de testes, desafiando os limites da inovação aeroespacial ao voar em mais de 200 tipos diferentes de aeronaves. Nessa fase, Neil participou de projetos revolucionários, como o X-15, uma aeronave experimental que alcançava velocidades hipersônicas. Cada voo era uma mistura de risco e aventura, mas também um passo adiante na compreensão da aviação. Seu talento e habilidade o colocaram no radar da NASA. E se você está curtindo essas histórias fascinantes, não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui você encontra muito mais curiosidades e relatos incríveis sobre os momentos e pessoas que mudaram o mundo. Finalmente, em 1962, ele foi selecionado para ser astronauta. A chance de Neil Armstrong entrar para a história surgiu em 1966, quando comandou a missão Gemini 8. Foi um marco. Ele e David Scott realizaram o primeiro acoplamento bem-sucedido entre 2 espaçonaves. No entanto, um propulsor com defeito quase causou um desastre. Demonstrando calma impressionante, Neil controlou a situação e salvou a missão. Esse episódio confirmou sua reputação como um piloto extremamente hábil e confiante. Durante a Guerra Fria, a corrida espacial tornou-se um campo de competição estratégica entre os Estados Unidos e a União Soviética. O ponto de partida desse confronto tecnológico ocorreu em 1957, quando os soviéticos lançaram o satélite Sputnik 1, o primeiro objeto feito pelo homem a orbitar a Terra. Em 1961,
O cosmonauta soviético Yuri Gagarin tornou-se o primeiro ser humano no espaço. Esses avanços pressionaram os Estados Unidos a acelerar seus próprios programas espaciais. Foi nesse contexto que, em 25 de maio de 1961, o presidente John F. Kennedy anunciou a meta ambiciosa de levar um homem à Lua e trazê-lo de volta em segurança antes do final da década. Essa declaração inspirou o programa Apollo, que reuniu cientistas, engenheiros e astrônomos em um dos maiores projetos tecnológicos da história. A Apollo 11 foi lançada em 16 de julho de 1969, a bordo do foguete Saturno V, o maior e mais poderoso foguete já construído até aquele momento. A tripulação era composta por 3 astronautas: Buzz Aldrin, que se tornou o segundo homem a caminhar na superfície lunar; Michael Collins, que permaneceu dentro da espaçonave enquanto seus colegas exploravam a Lua, e Neil Armstrong, comandante da espaçonave e o primeiro homem a pisar na Lua. A espaçonave entrou em órbita lunar em 19 de julho de 1969. No dia seguinte, em 20 de julho, Armstrong e Aldrin transferiram-se para o módulo lunar Eagle e iniciaram a descida. O Eagle pousou na região conhecida como Mar da Tranquilidade. Durante a descida, Armstrong assumiu o controle manual da nave para evitar áreas com rochas e crateras perigosas. Às 20h17 no horário de Houston, Armstrong informou ao centro de controle da missão: Houston, aqui, base da tranquilidade. A Águia pousou. O mundo inteiro acompanhava esse momento histórico pela televisão e pelo rádio. 6h30 após o pouso, Neil Armstrong desceu pela escada do Eagle e tornou-se o primeiro homem a pisar na Lua, pronunciando a frase icônica: "É um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a humanidade." Buzz Aldrin juntou-se a ele pouco depois e juntos passaram cerca de 2h30 caminhando na superfície lunar. Durante esse tempo, realizaram experimentos científicos, coletaram amostras de solo e rochas lunares e plantaram uma bandeira dos Estados Unidos. Eles também deixaram uma placa comemorativa com a inscrição: "Aqui, homens do planeta Terra pisaram pela primeira vez. Julho de 1969. Viemos em paz por toda a humanidade." Após 21h36 na superfície lunar, Armstrong e Aldrin retornaram ao Eagle e, posteriormente, ao módulo de comando Columbia, onde Michael Collins aguardava em órbita. A espaçonave deixou a órbita lunar em 22 de julho e pousou com segurança 2 dias depois no Oceano Pacífico em 24 de julho de 1969. O sucesso da Apollo 11 foi celebrado como uma conquista monumental para a humanidade. Ele simbolizou o poder da colaboração científica e marcou o início de uma nova era de exploração espacial, consolidando o papel dos Estados Unidos como líder na corrida espacial. Curiosidades espaciais. Os computadores da Apollo 11 tinham uma capacidade de processamento muito menor do que os smartphones modernos, o que torna a conquista ainda mais impressionante. Pegadas eternas. Como a Lua não tem atmosfera, vento ou chuva, as pegadas deixadas por Armstrong e Aldrin provavelmente permanecerão intactas por milhões de anos. Audiência global. Cerca de 600 milhões de pessoas em todo o mundo assistiram à transmissão ao vivo do pouso e da caminhada lunar. A Apollo 11 inspirou avanços tecnológicos e novos programas espaciais, além de motivar uma geração inteira de cientistas, engenheiros e sonhadores. Entre os itens pessoais que Neil levou para a Lua estava uma insígnia dos escoteiros, um símbolo de como essa experiência marcou profundamente sua vida. Ao retornar da Lua, Neil Armstrong foi recebido como herói mundial. Ele e seus colegas de missão participaram de eventos internacionais, sendo celebrados como embaixadores da humanidade. Mas Neil, fiel à sua natureza humilde, decidiu se afastar dos holofotes. Ele deixou a NASA em 1971
e dedicou-se à educação como professor de engenharia na Universidade de Cincinnati. Para ele, inspirar mentes jovens era tão importante quanto conquistar a Lua. Apesar de evitar a fama, Neil continuou contribuindo em comissões de investigação da NASA e em projetos ligados à exploração espacial. Seu legado permanece vivo. Sua coragem e sua visão do futuro continuam a inspirar a humanidade a buscar o desconhecido. Neil Armstrong realizou uma cirurgia de ponte de safena em 7 de agosto de 2012, a fim de desbloquear suas artérias coronárias, quando desenvolveu complicações no hospital e morreu no dia 25 de agosto de 2012 em Cincinnati, aos 82 anos de idade. Sua história nunca será esquecida. Sempre que olharmos para a Lua, podemos lembrar de seu pequeno passo que mudou para sempre o destino da humanidade. Da próxima vez que você observar a Lua, lembre-se de Neil Armstrong, o homem que nos mostrou que os sonhos podem, sim, ser alcançados.